19 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Quinta-feira de frio, mas estamos aqui tentando aquecer com notícias importantes. Retroceder sim, desistir jamais. Este é um lema antigo, já foi até nome de filme, e traz aí uma reflexão de uma verdade. Que o fato da pessoa retroceder em determinado momento não significa que ela tenha perdido uma batalha ou desistido. Mas, infelizmente, nós brasileiros, né, com raríssimas exceções, temos o grave defeito de definir ou rotular as decisões de terceiros. E digo isto porque hoje saiu algumas manchetes sensacionalistas de que o quase trilionário Elon Musk havia se acovardado diante aquele ministro, né, que nós conhecemos muito bem. E por quê? Por dizer que o X voltará a funcionar no Brasil, pois ele vai indicar um novo representante no país. E vai também cumprir aquela determinação daquele ministro para que o X bloqueie algumas pessoas da plataforma X, que censure algumas pessoas. E nós sabemos quais são. Ora, é uma decisão que o X tomou através de Elon Musk, mas temos que refletir o porquê. Na verdade, esta informação é que o corpo jurídico do empresário Elon Musk, lá nos Estados Unidos, convenceu o empresário Elon Musk de que para voltar ao Brasil, sim, era necessário cumprir essas determinações e indicar aí um novo representante para o X no Brasil, para que a empresa estivesse totalmente regularizada e pronta para operar. E claro que não foi esse o motivo pelo qual Elon Musk tirou os representantes daqui. Ele tirou os representantes daqui porque não queria cumprir aquela decisão de censurar usuários do X, porque isso contraria a própria Constituição brasileira. Mas seus advogados aconselharam ele a seguir essa determinação. E de acordo aí essas fontes, né, o Musk aceitou e vai indicar um novo representante. Em outro gesto à corte, né, ou melhor dizendo, ao ministro, também ontem à noite o X peticionou ao Supremo Tribunal dizendo que o retorno da rede no Brasil, que aconteceu ontem e virou aí uma notícia nacional, o X voltou, só aconteceu por uma falha técnica quando ele transferiu o X do seu hospedeiro, né, x.com, para outra plataforma. E nessa transformação o X entrou no ar. Muito bem, isso é informação técnica que não vale aqui a pena entrar em detalhes, porque se perde tempo desnecessariamente. Muito bom. A nova estratégia jurídica ocorreu após uma reviravolta na equipe que faz a defesa do X aqui no Brasil. Porque o escritório Pinheiro Neto, que é um dos mais conhecidos no Brasil, e que defendia a empresa no país, havia deixado o caso na semana passada. Mas voltou, retornou com o caso. Então, hoje, aquele ministro intimou os advogados dessa empresa de advocacia, que disseram representar o X, a comprovarem a nova representação da empresa no Brasil, pois ainda não existe qualquer prova da regularidade da representação da X Brasil Internet Limitada em território brasileiro. Ora, novamente, como sempre, ele deu um prazo aí de 24 horas para os advogados provarem que tem um novo representante. Ele ainda voltou a multar o X e a Starlink no dia de ontem, num valor de 5 milhões de reais por conta dessa aparição do X no dia de ontem, por conta desse erro, desse defeito que surgiu pelo X ontem em território brasileiro. 5 milhões de multa. Bom, o caso aqui é o seguinte que nós temos que entender. Primeiro de tudo, não se trata
de uma briga de quem é mais homem, quem pode mais, quem chora menos, né, que eu faço, que eu aconteço. Não é essa a questão. Porque se fosse isso, é claro que aquele ministro é um simples, né, cidadão na fila do pão, diante do quase trilionário Elon Musk. Só que nós temos que pensar o seguinte: tanto a X como a Starlink tem como sócio majoritário não, aquele que tem o maior número de ações, porque a majoritária é quando tem 51, né? Aquele que tem o maior número de ações é o Elon Musk, mas não é ele sozinho o dono. Elon Musk tem cerca de 42% de investimento no X e na Starlink. E todo o restante pertence a investidores que investem na empresa para quê? Para ter lucro. A partir do momento que o Elon Musk arruma, vamos dizer assim, um problema contra o Brasil, no caso, essa empresa, deixando de funcionar aqui no Brasil, tem prejuízo. Porque o Brasil é um dos países que mais usuários no X possui. Ora, então Elon Musk está olhando o quê? Está olhando o interesse da empresa, o interesse financeiro da empresa. Porque se fosse somente dele, provavelmente ele iria dizer para mim: tanto faz eu perder aí 5 milhões, 10 milhões, isso faz cócega no meu bolso. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Eu sempre cito o exemplo da Petrobras, né, que causou perdas milionárias, ou melhor dizendo, bilionárias, no mercado financeiro em Nova York, por conta das fraudes aqui no Brasil, do petrolão. E o governo americano exigiu que a Petrobras, como se diz, compensasse as perdas desses investidores. É a mesma coisa com o X. Então, o Elon Musk não deu para trás, não se acovardou, né? Simplesmente fez valer o que é certo para os seus negócios, mas não quer dizer que ele desistiu da batalha. Muito pelo contrário. A coisa está funcionando lá no Congresso americano, nas comissões, lá que eu citei no vídeo de ontem, com o Chris Smith, com a deputada Salazar. Isso é uma situação passo a passo que logo, logo teremos também uma definição. Muito bem, eu quis explicar isso aí porque o sensacionalismo nas redes sociais, nas manchetes de jornais, é o que acaba contando. Inclusive por pessoas de direita, que já vieram com essa conversa, não dá para confiar em ninguém. É lamentável, não? Mas vamos a outro assunto interessantíssimo que é importante para nós brasileiros, que é o próximo pleito eleitoral nos Estados Unidos. Porque esse pleito de novembro próximo, na terra do Tio Sam, vai definir sim se teremos apoio ou não do governo americano. Porque com Donald Trump, certamente nós teremos apoio. E principalmente o Elon Musk terá apoio. Né? Mas o que importa é que saiu um escândalo hoje muito interessante que nos favorece. Por quê? É um escândalo que fere gravemente a administração Joe Biden e Kamala Harris. Porque o ex-chefe de patrulha da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, Aaron Aitken, disse que quem votar em Kamala Harris será responsabilizado pelo fim da América. Olha só, o ex-chefe da patrulha testemunhou perante o Congresso americano e disse que recebeu ordens da administração Biden e Kamala Harris para encobrir o número de terroristas presos na fronteira. Olha só, fronteira Estados Unidos-México. Ele revelou que o aumento de ilegais com ligações com grupos extremistas passou de 10 a 15 centenas durante a administração Biden e Harris. Ou seja, eram imigrantes que sabidamente eram terroristas e esse ex-chefe de segurança foi obrigado a deixar que eles entrassem. Ele disse: eles me disseram que eu não poderia divulgar qualquer informação sobre esse aumento ou mencionar qualquer uma das detenções. A administração estava tentando convencer a opinião pública de que não havia ameaça na fronteira. E é justamente isso que Kamala Harris vem defendendo em sua campanha nesses últimos meses, dizendo que não, que existe controle,
e que são pessoas pobres, pessoas desesperadas, necessitadas. Claro que no meio tem gente desesperada e necessitada, porque principalmente quantos brasileiros não atravessam o deserto para entrar nos Estados Unidos? Mas o fato é que esse ex-agente de fronteira detectou pessoas com envolvimento em grupos radicais. E mesmo assim o governo Biden e Kamala Harris mandou fechar os olhos. Isso é grave. O pior é que ele testemunhou isso lá dentro do Congresso americano. E obviamente isto será juntado em outras denúncias que já vêm ocorrendo. E será muito usado por Donald Trump daqui por diante, tenham certeza disso. Então essa notícia saiu hoje, achei interessante trazer para vocês. Porque aqui no Brasil, enquanto isto, diante de tantos problemas sérios que nós temos, tá? Problemas aí graves para a nossa sociedade, o nosso Supremo Tribunal, né, a fina flor da justiça, aquela cereja do bolo que todo mundo quer alcançar, não é isso? Eles estão discutindo, sabem o quê? Estão discutindo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o 787, que, em outras palavras, significa dizer o seguinte: é uma ação para desautorizar o uso da palavra mãe em documentos, como certidão de nascimento, por exemplo. Olha que coisa seríssima eles estão discutindo. Quer dizer que agora mãe não pode ser chamada de mãe. Eu não sei onde cabe, onde essa atitude cabe em uma cabeça pensante. Eu vou usar um termo aí meio estranho que me lembra um tio que eu gostava muito, que falava cabeça pensante. Por quê? Tem coisa mais séria para se discutir nesse nosso Brasil, dá licença. Coisas graves que estão acontecendo e a justiça fecha os olhos. Casos com dezenas de anos parados nas gavetas dos ministros. Casos graves ainda da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão. Que esses eles esquecem. Porque o importante mesmo é justamente decidir se pode usar o nome mãe ou não. É uma situação trágica, né? E, claro, o STF está legislando, destruindo o poder do legislativo, porque esse tipo de decisão tem que ser tomada pelo legislativo. Mais uma vez temos que dizer, o Supremo não faz leis. Ele simplesmente julga se as leis são ou não são constitucionais. Simplesmente isso, mas o STF está destruindo o legislativo e está executando, está trabalhando no Brasil no lugar do executivo. É uma situação que só não é mais trágica, porque o Supremo é somente um. Porque se fosse dois, imaginem os senhores. Eu fico imaginando aqui o seguinte, que enquanto nós cidadãos ficamos tentando lutar por nossa liberdade, e quando eu digo liberdade, ainda estou falando de liberdade de expressão, por enquanto é só liberdade de expressão, mas tem muitos que estão presos injustamente, e esses precisam que alguém lute por eles. E para isso nós temos aí um projeto de lei, uma PEC da anistia, parada lá na Câmara dos Deputados, que precisa ser colocado no plenário, ser votada, ser aprovada para que esses cidadãos que estão presos sejam livres, para acabar com essa injustiça. Temos aí outras PECs, né, para inibir as decisões monocráticas do Supremo, aquelas decisões que um único ministro chega e dá uma decisão e todo mundo acata. Também há outro que está parado na Câmara. Sem contar a quase centena de pedidos de impeachment que estão lá no Senado. E de antemão nós sabemos que nada será julgado esse ano. Nada será aprovado ou desaprovado esse ano. Primeiro porque agora todos vão parar por conta dos pleitos eleitorais de outubro. Depois vai ser aquela enrolação, né? A tal embromation, né? Empurrando com a barriga.
Porque chega no final do ano, tem o recesso. O recesso todo mundo para descansar, porque o trabalho é muito árduo, muito pesado para essa turma. Eles não conseguem trabalhar tanto, precisa de 2 recessos ao ano. E claro, porque o que está valendo nesse exato momento é que tanto Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, como Rodrigo Pacheco, lá no Senado, estão trabalhando nos bastidores para colocarem seus parças nas presidências do Legislativo. Pelo Senado, é quase certo que o indicado do Pacheco venha a ser o Davi Alcolumbre, e infelizmente para nós é quase certo que ele seja reeleito, porque ele já foi presidente do Senado. É quase certo, porque a oposição, por mais que tenha um nome forte, que é o Rogério Marinho, por exemplo, a oposição não tem maioria. E dentre todos os senadores tem aqueles que trabalham de acordo com os interesses, né? Na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Arthur Lira está trabalhando ali nos bastidores, tentando fazer um conchavo com o atual presidente brasileiro, para ver se indica um que agrade aos dois, para ficar todo mundo bonito na fita, né? Porque o Rodrigo Pacheco não só precisa de apoio, se quiser tentar concorrer a um Senado de Alagoas, a um governo, ou ganhar um ministério no atual governo. E é com isso que eles estão preocupados. Não é em tirar da prisão esses inocentes que estão presos. Não é dificultar a vida de ministro. Até porque estima-se que 65% a 70% do Congresso Nacional tem probleminhas lá no Supremo. Se não é problema, é interesse. No caso do Pacheco, ele tem problema e tem interesse. Tem algumas, né, pendências a serem resolvidas, alguns processinhos contra ele, e tem os interesses, como o caso lá da Vale do Rio Doce, que destruiu o Brumadinho. Eu falo a Vale destruiu porque rompeu a barreira por culpa da Vale. E é justamente o escritório de advocacia do Rodrigo Pacheco que defende a Vale do Rio Doce. Está lá no Supremo. Tá? É uma ação de mais de R$1 bilhão. Então, meus amigos, fica difícil a gente ficar aqui batalhando. Não, agora vai, falta 5 assinaturas. Agora, ok, agora vai acontecer. Ah, agora o ministro não vai mais poder entrar nos Estados Unidos. Ah, agora danou, ferrou. Não é nada disso. Esse sensacionalismo, eu costumo dizer, não ajuda em nada a nós brasileiros. Só nos faz criar expectativas que não existem para depois nos deixar frustrados. A coisa não anda nessa velocidade. Tudo tem o seu tempo normal, principalmente dentro dos parlamentos. Tem os ritos normais. Tem a comissão que estuda o caso, né? Comissão de Constituição e Justiça. Depois essa comissão vai para o plenário discute para depois votar. Né? Isso leva tempo. Por isso temos que ter paciência. E quem tem paciência nesse momento, quem pode dizer que tem condições de ter paciência é o Elon Musk, que pensa, calma, com o tempo o troco virá, com o tempo as coisas vão mudar. E ele sabe perfeitamente que para ele é melhor esperar o pleito de novembro, porque Donald Trump ganhando, imaginem os senhores o poder que Elon Musk vai ter, além do que já tem, principalmente para voltar a um embate com aquele ministro. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe aí o like, se inscreva no canal, chame seus amigos para me acompanhar. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, dê uma força. Colaborem, ajudem o canal Terra Brasilis News para que a gente continue vivo nessa luta diária, ok? Desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.